Quem que passou por aqui ontem? Eu passei, fiquei aqui um bom tempo. Como eu disse, já estou em fase de recuperação ainda. Queria muito que vocês estivessem vindo aqui. Queridos, foi tremendo demais. Eu estou impactado ainda com o que Deus fez. Foi maravilhoso. Surpreendente em todos os aspectos, né? A equipe que trabalhou surpreende a gente a cada evento, né? Dedicação, esforço, alegria em servir, isso é tremendo demais. A presença de Deus aqui estava muito, muito, muito poderosa, né? As palavras que foram ministradas, né? O propósito da conferência era justamente esse, né? Restaurar nossa esperança, nos encher de esperança, até que, como diz lá o banner, né? A gente propriamente se torne a esperança, porque é assim que Deus quer trabalhar na nossa vida. Normalmente as pessoas chegam na igreja, chegam na presença de Deus sem esperança. Isso é comum, né? Chegar sem esperança. Deus trabalha na nossa vida, nos enche de esperança, e Ele nos enche tanto que nos faz transbordar de esperança, e até que a gente realmente, aonde a gente passa, a gente seja um condutor de esperança. É isso que a gente está trabalhando, que a gente vai prosseguir trabalhando, não apenas com os jovens, mas, né, com vocês também, encher vocês de esperança, e especialmente a esperança, né, que Deus quer plantar no nosso coração. Amém? Então vocês vão ver bastante postagem lá nas redes sociais da igreja. Aproveite, compartilhe, mostre que Deus está fazendo algo na vida desses jovens, desses adolescentes, e se encha de esperança também, porque isso vai chegar em você. Você vai transbordar dessa esperança. Essa esperança vem do céu, e no céu não tem limites, né? Os nossos recursos naturais, eles vão se esgotando até que acaba. Mas os recursos dos céus não se acabam. E lá no céu tem um estoque gigantesco de esperança, e Deus acrescenta mais e mais. Então você pode desfrutar desse estoque maravilhoso de esperança que vem dos céus, e, né, se encha de esperança. Que por onde você passar, as pessoas também possam ser tocadas por essa esperança, e a gente possa ver um povo alegre. Amém? O povo de Deus, né, passa por momentos de dificuldades, de tristeza, de angústia, né? E às vezes até uma depressão. Não é coisa que nunca pode acontecer, né? Eu mesmo já passei por momentos de muita tensão, de muitas dificuldades, mas o que eu quero dizer para você, isso é um tempo, é temporário. O normal de nós, como cristãos, é que a gente passe por esses vales, mas que a gente realmente viva e desfrute da alegria dos céus. Amém? Então vai ser assim com você, vai ser assim com você. Jesus falou: no mundo vocês terão tribulações, mas tenham bom ânimo, tenham esperança, porque eu venci o mundo. Então esse vale, que pode ser que nesse momento você esteja passando, ele tem um fim. E quando você subir no monte, você sair do vale, você subir no monte, você vai encontrar a graça, a esperança lá, e você vai se envolver nela e vai desfrutar desse amor poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos começar a trabalhar como igreja pelo Mulher Referência. Quem já sabe que no finalzinho desse mês nós temos o evento das mulheres, né? E vai ser tremendo demais, né? Já estamos orando, inclusive, por isso. Quero pedir a tua ajuda para orar nesse sentido, para que Deus, né, abençoe de todas as maneiras, para que esse evento seja um evento poderoso e que muitos corações sejam tocados. Mulher Referência. Vocês vão ser impactados, mulheres, e nós vamos, como maridos, vamos desfrutar, né? Então, por isso, maridos, já faça de tudo para a tua mulher vir, porque ela vai ser abençoada, e quando a nossa esposa é abençoada, o que acontece? Nós somos abençoados em casa. Talvez ela está muito brava nesses dias, muito nervosa nesses dias, manda ela para cá, que ela vai receber muito de Deus, ela vai voltar cheia de Jesus, cheia de amor, e nós, como maridos e os filhos, vamos desfrutar da obra que Ele vai fazer na vida da tua esposa, da tua filha, do teu círculo de amizade, do teu círculo familiar. Então, eu realmente creio que Deus vai encher essas mulheres de virtudes, de capacidade, de unção. Amém? Você crê nisso também? Então eu conto com a tua ajuda. A gente vai começar a trabalhar e divulgando também, convidando. Já na sequência a gente vai providenciar, né, aí as artes para divulgar. Eu conto com vocês para divulgar e também para vir se engajar. Tem sido precioso demais cada pessoa que tem, né, arregaçado as mangas e diz: olha, posso ajudar no evento, posso fazer alguma coisa, quero ajudar na comida, quero fazer uma doação. Inclusive, né, na conferência aqui a gente teve café da manhã, almoço, café da tarde, e alguns jantaram ontem, né, ainda. E a gente cobrou R$15 só para dar 3 refeições. Fora as refeições, a gente tem um monte de outros gastos que não aparecem, né? E como que isso acontece? Porque
quando a gente vai fazer um evento, muitas pessoas dizem, olha, eu quero ajudar. Eu quero ajudar com o bolo, eu quero ajudar, né, comprando tal coisa, o que precisa? Precisa de refrigerante, precisa de café, o que for. Né? Assim tem sido também nas quartas-feiras aqui, né, nós temos o Conectando Vidas, e às vezes eu falo, olha, vamos providenciar uma bolachinha, um café. Eu chego aqui, saio, né, barrigudo de tanto comer, porque o pessoal gosta de trazer comida boa, não sei porquê. É difícil não se alimentar bem aqui, né? Então, isso tudo da onde que vem? No coração generoso que Deus está nos dando. Amém? Nessa noite eu creio que Deus também vai ser generoso com você. Que Ele vai derramar uma porção de amor sobre a tua vida que você nunca experimentou. Amém? Nós vamos falar sobre valor. Não é sobre valor econômico, não é sobre valor financeiro, é sobre valor do céu sobre as nossas vidas. E nós vamos descobrir que muitas vezes nós temos uma percepção de valor equivocada, percepção nossa, a nosso respeito equivocada. Às vezes, né, nós podemos estar vivendo nos sentindo pequenos, nos sentindo fracos, nos sentindo sem valor. E é claro que é possível também, muitas vezes, vivendo com uma percepção de valor equivocado num patamar acima. Nós vamos ler um texto, inclusive lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, em que o apóstolo Paulo ele faz uma breve explicação sobre isso. Né? Ele diz assim, e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós. Quer dizer, eu estou ensinando, eu estou exemplificando, eu estou, né, trazendo essa realidade para vocês por amor de vós, para que ninguém aprendais a não... Melhor, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui à igreja de Coríntios? Ele está dizendo, olha, vocês precisam aprender que na palavra de Deus está escrito sobre o Paulo, sobre o João, sobre o Pedro, sobre Moisés, sobre o Abraão, mas também está escrito sobre nós, embora você talvez não encontre o teu nome lá. Ele está dizendo, né, para que vocês aprendais a não ir além do que está escrito. A palavra de Deus, ela nos mostra o nosso valor. Ela nos mostra exatamente o quanto nós somos importantes. E se você descobrir o teu valor na palavra de Deus, você nunca vai se tratar, né, como menos e também nunca vai se tratar como mais. Inclusive ele fala isso, né, para que vocês, né, não vão além do que está escrito, não se ensoberbecendo a favor de um ou contra o outro. O que acontece? Quando uma pessoa, né, ela tem uma percepção equivocada de valor e ela não se valoriza, isso causa muito mal para ela mesma, especialmente para ela mesma. Então, pessoas que são cercadas por sofrimento, muitas vezes sofrem exatamente por isso, porque tem uma percepção errada sobre o próprio valor. Quando uma pessoa tem uma percepção equivocada para cima, ela, né, se valoriza demais, ela vai acabar vivendo essa realidade de se ensoberbecer. Então, o ideal é que a gente reconheça a partir de Deus o nosso valor, para que a gente nem se diminua e também não se ensoberbeça. Assim seria o ideal. Amém? Isso é o nosso alvo hoje, ajudar cada um de vocês. Eu também preciso receber isso. Deus está trabalhando na minha vida, né? Eu, em certos momentos, com certeza me achei que eu era mais do que realmente sou. E em muitos momentos, talvez o mais comum na minha vida foi isso, eu achar que eu não podia, que eu não sabia, que eu não ia dar conta, né? Quer dizer, todo mundo pode, mas eu não posso. Isso é uma percepção errada de valor. Então Deus já trabalhou bastante coisa na minha vida, mas eu estou aqui como exemplo de quem já superou, mas também como exemplo de quem precisa melhorar, né? Eu quero realmente que você me ajude a melhorar e eu quero ajudar você a melhorar também. Amém? Agora pense no teu círculo de amizades, né? No teu círculo familiar talvez. Tente lembrar de alguém que você acha que não tem uma percepção de valor correta. Como que a gente identificaria uma pessoa que não tem uma percepção de valor correta? Como que você julgaria, né, para chegar nessa conclusão? Fulano, eu acho que não tem uma percepção de valor correta. Ele se acha de mais ou se acha de menos. Uma das coisas que nos ajuda a perceber, não só ao nosso redor, mas em nós mesmos, que uma pessoa não tem uma percepção de valor correta, é em relação às decisões, em relação às escolhas.
muitas escolhas erradas que as pessoas fazem, muitas escolhas erradas que nós, inclusive, já fizemos, que são praticamente autossabotagens. Sabe o que é sabotagem? Sabotagem é criar uma situação que faz mal para alguém. Autossabotagem é se envolver em situações que vão fazer mal para nós mesmos. Então, escolhas erradas, decisões erradas, autossabotagens, só deixo claro uma coisa: essa pessoa tem um senso de valor equivocado sobre ela mesma. A pessoa que não se valoriza, a pessoa que não sabe o seu valor, ela entra enrascada, torta e direita, ela sai de uma enrascada e entra noutra. Porque ela, teoricamente, na cabeça dela, ela não tem nada a perder. Mas não é assim, queridos. Às vezes a gente fala assim, nossa, fulano ou fulana só entra em enrascada. Nós poderíamos olhar com outros olhos e entender que essa pessoa tem um senso de valor equivocado, que talvez ela não se valoriza, que ela não sabe o valor que tem para ela mesma e ela não sabe o valor que ela tem para Deus, que é o mais importante. O dia que nós descobrimos o quanto nós somos importantes para Deus, queridos, fica muito mais fácil de sair das enrascadas e de não entrar nas enrascadas. Então, quando você identificar alguém, olha, acho que essa pessoa não se valoriza, nós podemos fazer uma coisa por ela imediatamente: orar, para que Deus se revele a ela, para que Deus fale com ela, para que ela passe a entender o quanto ela é importante. A segunda coisa, não julgar e, bem pelo contrário, talvez convidar para se aproximar mais de Jesus, levar uma palavra, aconselhar nesse sentido. Não, para de ser bobo, para de ser tolo. Em vez de falar isso, você pode começar a apontar os valores dessa pessoa, mostrar que ela realmente tem valor, que ela é importante, e talvez ela vai parar de fazer coisas erradas, porque ela vai descobrir quem ela é em Deus. Amém? Isso é muito, muito precioso. Melhora a vida da gente, melhora não só a vida da gente nesse mundo, mas como nos coloca na eternidade. Porque quem não se valoriza, queridos, você acha que alguém que não se valoriza está preocupado com o pecado? Por quê? A gente sempre fala sobre o pecado. A consequência do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A Bíblia diz isso. Mas quem não se valoriza está preocupado em morrer? Não está preocupado em morrer, nem fisicamente, nem eternamente. Então, a consequência da gente descobrir o nosso valor em Deus é que o mundo ao nosso redor vai nos oferecer, ou nós vamos aproveitar melhor o mundo ao nosso redor de uma maneira saudável, sem prejuízos. Mais do que isso, nós vamos ter a oportunidade de ir para o céu, porque lá só entra quem recebeu um senso de valor correto de Jesus. Amém? Vamos lá. Eu quero aqui trazer algumas situações para você perceber essa realidade, para que a gente não seja só teórico. Eu quero que você consiga ver algumas situações que vão ajudar você a perceber pessoas com senso de valor equivocado. Quantas vezes você já ouviu que alguém tinha um terreno, tinha uma casa e olhou para uma moto? Nossa, que moto linda, que carro lindo. Vou exagerar aqui, mas não é tanto exagero, porque eu já ouvi essa história. Uma bicicleta. E foi lá e deu o terreno pela bicicleta. E foi lá e deu a sua casa, às vezes, por um carro. Você já viu alguma história semelhante? Eu já ouvi, queridos, que alguém tinha um terreno e trocou por uma bicicleta, e trocou por uma moto. Aqui fica fácil de entender a dificuldade em atribuir valor às coisas. Alguém trocar uma casa por algo tão superficial, dá para viver, sem ter uma propriedade, uma casa, sem você comprar uma casa, você pode alugar. Mas é muito mais fácil viver sem um carro, é muito mais fácil viver sem uma bicicleta, é muito mais fácil viver sem uma moto. E daí, quando você se depara com uma situação como essa, alguém trocando uma coisa realmente importante por alguma coisa tão supérflua, qual que é a conclusão? Tem um senso de valor equivocado sobre as coisas ao seu redor. Outra situação: quantas vezes, quantos casos eu e você já ouvimos falar de alguém que tinha uma família abençoada, um casamento abençoado, e jogou tudo para o ar por conta de uma aventura amorosa? Todo dia, se você ligar a tua televisão, você vai ver alguém fazendo isso. Você vai ver alguém fazendo isso, jogando família, casamento, paternidade, maternidade para o ar, para viver uma aventura amorosa. Aí o que nós entendemos? Vamos lá julgar, jogar
ovo na pessoa, dizer você não presta, você não vale nada. Primeira coisa, nós precisamos entender que essa pessoa tem um senso de valor equivocado sobre ela mesma, sobre um senso de valor equivocado sobre casamento, um senso de valor equivocado sobre família, e ela fez isso, e na cabeça dela está tudo bem, porque a família não era importante para ela, porque o casamento não era importante para ela, porque nem ela mesma era importante para ela. É por isso que as pessoas fazem isso. Outra situação, quantos casos nós já ouvimos de alguém que trabalhou o mês inteiro, querido, suou 30 dias, 8, 10 horas por dia, no sol. No dia 5 recebeu o seu salário e adivinhe, chegou em casa sem um centavo. Você já ouviu alguma história assim? E agora eu pergunto para você, qual é o problema? Essa pessoa não tem um senso de valor sobre ela, sobre o trabalho dela. Ela não consegue valorizar da maneira correta. Então, se ela viveu um momento feliz, é o que importa, o resto não tem importância. Tudo isso é uma realidade em torno de valor próprio e do valor das coisas ao nosso redor. Outra situação ainda, quantos já trocaram um emprego estável? Trabalhavam há anos, né? Tinham confiança do patrão, tinham amizade dentro da empresa, mas de repente alguém falou de uma possibilidade. E ela vai lá e pede a conta e vamos embora, né? E daqui um pouco está lá sofrendo porque largou a estabilidade do emprego por causa de uma promessa. Eu não sou contra você, né, trocar de emprego, não sou contra você tentar melhorar de vida, bem pelo contrário, eu sou a favor disso. Mas fazer, né, trocar algo estável, algo que é garantido por uma promessa, para mim só tem uma verdade em relação a isso. Há uma falta de valor, de senso de valor em relação a isso. Quantos não trocaram agora num sentido espiritual? Quantos não trocaram um caminho certo por um atalho furado? Se você estivesse viajando hoje e o caminho fosse longo e alguém, né, sugerisse para você, olha, tem um atalho, né? Você ia trocar o caminho certo por um atalho? Pode ser que sim. Mas se você dissesse, não, a minha segurança é muito importante, a minha vida é muito importante, a minha família é muito importante, você prefere o caminho mais longo, mais difícil, mas que é garantido. É uma questão de valorizar quem está com você, de se valorizar. Eu não quero correr riscos. Eu me valorizo, eu me amo. Eu sei que Jesus morreu por mim, eu não vou colocar minha vida em risco por causa de alguns quilômetros, por causa de alguns reais economizados. Não é verdade, queridos? E isso é muito importante. Quantos já trocaram a verdade da palavra de Deus por uma história? Quantos não saíram de um culto como esse, ouviram a palavra e até chegarem em casa, conversaram com alguém e alguém falou, olha, não é bem assim, e elas abandonaram a verdade por causa de uma história? Quantos? Acontece todos os domingos, em muitos lugares ao redor desse mundo. Saem cheios da presença de Deus, recebem um ensino precioso da palavra de Deus, mas no caminho para casa já trocam por uma história. Por quê? Se você realmente valoriza a tua eternidade, e se você sabe que a tua eternidade depende do ensino da palavra, você não troca ela por nada. Você não troca a verdade por nada. Mas muitas vezes a gente não valoriza a eternidade, então tanto faz. Essa história é mais legal do que aquela que o pastor contou. Essa história é mais legal do que aquela que eu li na Bíblia. E você vai atrás de uma história legal. Mas se você valoriza a tua eternidade, se você entende o quanto custou para Jesus tirar você do lamaçal de pecado e transportar para o reino do Filho do seu amor, que é o céu, você nunca vai trocar a verdade por uma história legal. Amém? Veja o que diz Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20. O Senhor Deus, na pessoa dele, ele está dizendo assim, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês. Não quero que você olhe para Deus como um mercenário, como alguém que é um carrasco que está dizendo, olha, eu tenho aqui uma proposta que é contra vocês. É uma expressão, e nós temos, né, a possibilidade de interpretar da maneira terrível, de ver um Deus terrível. Nós podemos interpretar dessa maneira, Deus está contra mim, por isso que ele está falando isso. Ou nós podemos interpretar da maneira certa, que é, Deus está falando o seguinte, eu quero apresentar uma verdade para vocês,
E a responsabilidade da escolha é de vocês. Se vocês escolherem errado, vocês vão estar fazendo algo contra vocês mesmos. Se vocês escolherem certo, vocês vão estar fazendo, tomando decisões a favor de vocês. Então, quando você lê uma palavra como essa, hoje invoca os céus e a terra como testemunha contra vocês. Não é que Deus está contra você, Ele está colocando responsabilidade nas tuas mãos e você pode tomar uma decisão a favor ou contra você mesmo. E ele diz aqui: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. Quem seria capaz de ouvir essa proposta de Deus e dizer: Deus, agora que o Senhor falou isso, eu escolho a morte e a maldição? Quem que seria capaz? A gente, talvez sugira: ninguém, pastor. Não é verdade, queridos. Muitas pessoas têm escolhido a morte e a maldição. Por quê? Porque elas não entenderam o valor da vida delas. Porque elas não entenderam. Sabe por que nós temos dificuldade de receber correção de Deus? Porque nós vemos Deus como nosso inimigo. Porque nós temos um senso de valor equivocado sobre nós. Ou nos amamos demais, ou nos amamos de menos. E daí Deus não é Deus da forma que Ele deveria ser Deus na nossa vida. Deus está dizendo o seguinte, para você e para mim hoje: muitas pessoas têm escolhido a morte e a maldição porque não sabem o valor que têm um senso de valor equivocado sobre si mesmo. Então não é Deus ameaçando ninguém, dizendo: você precisa saber quanto você é importante, o quanto você vale, porque a partir daí você vai escolher bênção e vida e vai deixar de escolher maldição e morte, pensando que está escolhendo bênção e vida. Tem muitas pessoas que escolhem maldição e morte pensando que é bênção e vida. Como elas têm uma percepção equivocada de valor, você pode colocar algo que não vale nada para elas e elas vão achar que vale muito. Tem uma historinha, eu vou contar rapidinho para vocês, eu não vou saber contar com detalhes, mas fala que um rapaz, ele estava assim, realmente numa depressão, estava vivendo um momento muito difícil da sua vida, era uma pessoa que estava lá, talvez na fase da faculdade, e ali sem saber o que fazer em relação ao sofrimento que ele estava tendo, ele vai procurar o professor dele, e ele fala: professor, preciso de ajuda, estou vivendo um momento muito difícil na minha vida, e eu preciso de ajuda, não consigo sair sozinho. E o professor, ouvindo ele, fala: o que eu posso fazer por você? Ele fala assim: olha, eu preciso conversar, eu preciso que você me ouça e que talvez me aconselhe. E o professor fala: olha, eu estou muito ocupado agora, tem como ser em outro momento? O rapaz, ele pensa: puxa vida, não se sensibilizou com a minha dificuldade, mas tudo bem. Tem alguma coisa que eu posso fazer por você, professor, para que a gente ganhe tempo e o quanto antes você possa conversar comigo? O professor fala: então tá bom, você vai pegar esse anel aqui e você vai lá no mercado, vai vender esse anel para mim. Isso já vai acelerar as coisas que eu estou fazendo e eu posso adiantar aí a nossa conversa. Mas eu quero te instruir da seguinte maneira: você não pode vender esse anel por menos de R$1.000. Eu estou contemporizando aqui a história. Não pode vender esse anel por menos de R$1.000. Acima desse valor você pode vender por qualquer valor. E ele pega o anel e ele vai imediatamente para o mercado, pensando em acelerar o processo ali. Ele oferece para um, a pessoa não tem interesse, oferece para outra, a pessoa não tem interesse, oferece para outra: olha, eu te dou 500, eu te dou 600, eu te dou 700, eu te dou 800, eu te dou 900. Outros não dão bola, nem ouvem. E ele volta depois de uma longa jornada, muito aborrecido, e chega para o professor e fala: olha, não tem como a gente abaixar esse preço? Não tem como a gente abaixar o preço desse anel? Ele fala: vamos fazer o seguinte, já que você não foi bem sucedido, agora você vai lá no ourives, vai lá na pessoa que é o profissional da área. Talvez a gente esteja com a percepção errada do valor desse anel, então por isso que talvez ninguém esteja interessado nele. E ele vai lá, eu não sei se é ourives, tem um nome mais específico para isso, tem alguém que me ajuda? Mas vocês entenderam,
para o joalheiro. Ele vai lá para o joalheiro. Ele chega no joalheiro e ele fala: olha, fulano, eu estou precisando vender esse anel e eu quero saber quanto que vale. Né? E o joalheiro, né, olha o anel, examina o anel e fala: olha, você quer vender? Se você quiser vender rápido, se você tiver muita pressa, eu te dou 15 mil. Ele fica sem reação, porque ele tentou vender por 1.000 e ninguém quis. Mas se você não tiver pressa, eu posso talvez conseguir um preço melhor. E ele volta sem saber o que falar para o dono do anel. Chega lá e fala: olha, o joalheiro me falou isso, isso e aquilo. E a história é, para quem não sabe o valor das coisas, nós sempre valemos menos. Sempre valemos menos. Então pode ser que você esteja se vendendo por aí por qualquer coisa. Esteja tentando encher o teu vazio por qualquer coisa. Trocando a tua vida, tua família, os teus bens por qualquer coisa. Por quê? Porque muitas vezes nós temos uma percepção de valor muito equivocada. Mas vai lá para Deus. Pergunta para Ele quanto que você vale. Você vai ficar impressionado. Você vai ficar impressionado. E nunca mais vai tomar decisão errada. Amém? Tem uma brincadeira que eu já assisti algumas vezes na TV, em que eles pegam uma pessoa e colocam uma venda nos olhos dessa pessoa e colocam um fone de ouvido nessa pessoa. E daí a pessoa está lá, né, só ouvindo o que vai ser direcionado para o fone de ouvido e não vendo nada. E daí, né, o apresentador ele vai lá e pega, né, um objeto e pergunta: olha, você dá R$1.000 por isso? Daí a pessoa pensa, dou. Né? Você fica pensando: meu Deus, vale 50 centavos, deu R$1.000. Né? Daí qual que é a segunda situação? Fulano vai lá, né, e pergunta, pega outra coisa que vale 15 mil. Você troca o primeiro por esse? A pessoa pensa, não posso, né? Acho que é muito arriscado. Né? A coisa que ela tinha de 50 centavos, que ela tinha pagado 1.000, ela não quis trocar por algo de 15 mil. Você já viu essa brincadeira? E agora eu pergunto para vocês, por que as pessoas fazem isso? A gente fica tenso, a gente dá vontade de ir lá e gritar na TV e fala: olha, abra o olho, você está perdendo. Porque elas não enxergam o valor das coisas. E daí acontece isso. Se a gente enxergar o valor das coisas a partir da avaliação de Deus, nós não fazemos isso. Nós não fazemos isso. O diabo ele faz o seguinte processo. Ele nos venda, garante que você só vai ouvir a voz dele e faz uma proposta para você. Se você não enxerga, você não sabe o valor. Se você não ouve, você fica impossibilitado de ser ajudado por alguém. E daí qualquer coisa pode acontecer. Você entendeu isso, queridos? Então o que Deus vem fazer hoje? Tirar as vendas dos nossos olhos e quebrantar o nosso coração para que a gente ouça a verdade sobre nós e sobre as coisas ao nosso redor. Amém? Você deseja isso? Olha que história interessante que nós vamos ler agora. História de Jacó e Esaú, 2 irmãos gêmeos. Está lá em Gênesis capítulo 25. Eu não vou ler o texto agora, vou tentar explicar para você, para nós não nos prolongarmos. Mas a história de Gênesis 25 diz que um casal, né, engravidou, vamos usar esse termo, e na gestação eles descobriram que havia 2 filhos, 2 bebês. Um, né, ruivo, e o outro peludo, né? Bem diferente os dois. E eles começaram a lutar dentro da barriga da mãe. Havia uma disputa. E eles queriam um sair antes do outro. E a Bíblia fala que, né, quando um estava nascendo, o outro saiu agarrado no pé do outro. Por quê? Aquele que saiu agarrado queria sair antes, né? Não saiu por segundo. E daí a gente pensa, o que tem a ver esse assunto com o que você está falando, pastor? Queridos, o contexto é que o filho
mais velho, o primogênito, ele tinha uma herança. Ele tinha uma herança que era muito melhor do que dos outros filhos. Se ele tivesse um irmão mais novo ou muitos irmãos mais novos, ele teria uma herança muito melhor, muito mais importante. E a gente pergunta como que duas crianças têm senso de valor a ponto de uma querer essa bênção do filho mais velho, de ser o filho primogênito. E a história não para aqui no nascimento. Nós vemos os dois meninos crescendo. Nós vemos um desejando muito a primogenitura, mesmo sendo o filho mais novo. E nós vemos o filho primogênito, o filho mais velho, passando a desvalorizar a primogenitura, passando a desvalorizar a herança do filho mais velho. E essa história culmina lá, né, no momento em que Jacó, o filho mais novo, que desejava muito ser o primogênito, ele está lá fazendo uma sopa de lentilhas, um guisado, a Bíblia diz. E Esaú, o filho mais velho, dono da promessa, chega dizendo: olha, eu estou morrendo de fome, me dá um pouco dessa sopa, desse guisado aí. E Jacó, né, como ele valorizava muito a primogenitura, ele faz uma proposta: olha, você está morrendo de fome mesmo? Nós fazemos um rolo. Você me dá o direito de ser o filho mais velho, que eu te dou a quantidade de sopa que você quiser. E o que a gente vê na palavra, Esaú fala exatamente isso. Estou morrendo de fome mesmo. Do que me vale a bênção de ser o filho mais velho? E parece que está tudo bem, né, queridos? Só quero lembrar uma coisa para você. Nós estamos no mesmo contexto. Você sabia que você tem um irmão mais velho, né? E não foi um irmão que nasceu do ventre da tua mãe ou que nasceu gerado por teu pai. Nosso irmão mais velho é Jesus. E você sabia que ele tem direito a uma herança nos céus? E sabe por que eu estou aqui hoje? Estou correndo atrás dessa herança. Eu quero a herança do filho mais velho. Eu quero a herança que Jesus conquistou na cruz. Mas tem muitos Esaús por aí dizendo que me vale a herança do filho mais velho. Estou morrendo de vontade de fazer tal coisa. Estou morrendo de fome. Quando Esaú desprezou a herança do filho mais velho, ele não estava desprezando apenas uma herança física. Ele estava desprezando a eternidade. Quando nós deixamos as coisas de Deus para o lado, você não está deixando só de ir para a igreja, você não está deixando só de ler a Bíblia, você não está deixando só de orar, você está desprezando a herança do filho mais velho. E olha, queridos, a gente acha loucura o que Esaú fez, mas a gente faz loucuras piores. A gente troca a herança do filho mais velho por coisas muito mais sem valor do que um guisado de lentilha. E olha o que diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 16, sobre essa história. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando ele quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Uau! Tem negócio que nós fazemos que tem valores físicos, monetários, e você se preocupa muito, mas tem negócio que nós fazemos que você não vai envolver dinheiro, vai envolver muito mais que isso, eternidade. E Esaú, depois ele caiu em si, meu Deus, eu estava louco quando eu fiz isso, eu estava sem um verdadeiro sentido de valor quando eu fiz isso, mas agora não tem mais como voltar atrás. Então, por isso, é importante que a gente realmente saiba quanto que nós valemos. Quanto que você vale? Você vale exatamente quanto Jesus pagou na cruz. Ele deu a vida por você. E se você se vender, se você se trocar, quem é que vai te comprar de novo? Quem é que vai pagar de novo o direito à herança do filho mais velho? Então, cuidado, querido. Cuidado, querida. Né, com os negócios dessa vida, que todos os dias nós estamos sujeitos a fazer maus negócios por falta de conhecer o valor das coisas e de nós mesmos. Amém? Eu vou ler rapidamente aqui um outro texto e nós vamos terminar com esse texto.
É o texto, né, que fala da mulher samaritana tirando água no poço de Jacó. Você já ouviu essa história? É muito legal, né? Inclusive eu recomendo que vocês, né, assistam a história dessa mulher samaritana lá no aplicativo T-Shows. Você baixa o aplicativo no teu celular e lá você tem muitos episódios da Bíblia gratuitamente. É muito legal, muito legal. A gente assistiu tudo, né, o que estava disponível lá. Estamos esperando vir mais temporadas para a gente assistir. Muito legal. E tem lá o episódio que fala da mulher samaritana. A mulher que foi buscar água no poço de Jacó ao meio-dia. Vamos ler a história rapidinho? João capítulo 4, versículo 3. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Aqui nós estamos na transição de dois assuntos. Quer dizer, encerrou um assunto e agora, né, o autor aqui, o apóstolo João, ele fala, olha, depois que aconteceu tal coisa, Jesus saiu mais uma vez da Judéia e voltou para a Galiléia. E a frase seguinte é muito importante. Diz ali, era-lhe necessário passar por Samaria. Lembre-se dessa frase. Parece que estava acontecendo algo que acontecia todo dia, sair de um lugar e para o outro. Mas a Bíblia estava dizendo aqui, era necessário que Jesus passasse mais uma vez por Samaria. Depois nós vamos nos perguntar por que era necessário. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Quero que você se lembre desse nome também, Sicar. Perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. Que horário? Meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Jesus faz um pedido, que talvez fosse normal para nós, né? Tantas pessoas talvez já bateram na nossa casa e pediram um copo de água, mas não era normal. Não era normal. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Enquanto isso estava acontecendo, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E a explicação do porquê essa pergunta está na sequência. Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então, não era normal um homem pedir alguma coisa para uma mulher, e mais anormal ainda era um homem judeu pedir alguma coisa para uma mulher samaritana, porque eles não se davam bem. Tinha uma rixa. Jesus lhes respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com o que tirar água e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Lembre-se também dessa frase, que ela diz para Jesus, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O texto ainda continua, no versículo 15, a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. E ele lhe disse, vá e chame o seu marido e volte. Agora eu quero que você perceba uma coisa. Jesus muda o assunto assim de uma forma radical. Estava indo numa direção, falando sobre água, sobre Jacó, sobre poço, e agora Jesus muda o assunto, sem explicação nenhuma, sem nenhum avanço ali, né? Ele não para e muda de assunto, ele simplesmente muda de assunto. Ele lhe disse, vai, chame seu marido e volte. Presta atenção nisso. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados, agora ela muda de assunto. O assunto ali estava sendo, né, relacionamento matrimonial. E agora ela fala, vejo que você é profeta, e muda de assunto. Foge do assunto. Jesus declarou, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que
em que vocês não adorarão o Pai nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, e são esses os adoradores que o Pai procura. Amém, queridos? Vamos ler até aqui para não se prolongar. Agora eu quero focar naquelas partes que eu pedi para você prestar atenção. Primeiro, por que era necessário que Jesus passasse mais uma vez por Samaria? Eu ouso dizer uma coisa para vocês. Esse era um caminho perigoso. Era uma rota perigosa. Tinha muitos perigos na rota, no caminho por Samaria. E posso aqui sugerir isso. Havia outros caminhos mais curtos, que levariam eles ao destino de forma mais rápida e mais segura. Mas era necessário que Jesus passasse por ali. Por quê? Porque tinha alguém que precisava descobrir o seu valor. Sabe por que nós estamos pregando uma palavra como essa hoje? Porque aqui há pessoas que precisam descobrir o seu valor. E primeiro sou eu. Jesus está passando por aqui. Não é para cumprir mais fugiu a palavra, um compromisso. É porque aqui tem alguém que precisa descobrir o seu valor. Essa é a resposta mais importante, talvez, da noite. E agora, queridos, Sicar significa o quê? Por que aquele lugar se chamava Sicar? Sicar significa falsidade. Dá para ser mais específico. Sicar era um lugar onde existiam falsos valores. Ele precisava passar por ali. Aquele era um lugar que precisava de uma mudança. Ele precisava passar por ali porque existia uma pessoa que estava acabando com a sua vida sem saber. Ela estava indo de mal a pior porque não conseguia enxergar o seu valor. E agora eu faço outra pergunta bem importante também. Por que ela foi tirar água do poço meio-dia? Garanto para você que não é porque faltou água na casa dela. Não era nada comum que as pessoas saíssem naquela região tirar água do poço ao meio-dia. Por quê? Era uma região seca, talvez até quase desértica. O sol escaldante. O que era normal? Que as pessoas fossem tirar água do poço de manhã e bem à tardinha. E por que ela ia tirar a água do poço na hora do almoço? Porque ela não ia encontrar ninguém. Você conhece alguma história como essa? Puxa, eu não vou em tal lugar. Não quero encontrar ninguém. Tá. Quantas vezes eu já pensei assim, não quero ir em tal lugar. Puxa, eu vou encontrar aquela pessoa. Ela vai tocar naquele assunto. Eu não quero falar sobre isso. Esse assunto me deixa constrangido. Revela os meus erros, revela as minhas falhas, revela as minhas fraquezas. Então, se eu tiver a possibilidade de não ir, eu não vou. Se tiver que ir, eu vou em outro lugar onde eu não encontre ninguém. No horário em que eu não encontre ninguém. Ela não queria que ninguém perguntasse para ela sobre algumas coisas. Essa é uma resposta importante também. Você viu que ela sugere algumas coisas para Jesus, ela sugere que aquela conversa nem deveria ter acontecido, porque ela era samaritana e Jesus era judeu. E por que ela fala isso para Jesus? Diz: Jesus, vamos acabar logo com esse assunto aqui, senão alguém vai ver nós conversando e não vai ficar bem. Mas a preocupação não era que alguém falasse alguma coisa, é porque ela estava prestes a ter que abrir o seu coração. E quando a gente tem já problemas com relação aos valores, já tomou várias decisões erradas na nossa vida, tudo que a gente quer é acabar o assunto logo. Vai embora, Jesus, vai embora, Jesus. Ela tinha aprendido também a valorizar as pessoas conforme o que elas eram, faziam ou tinham. Quer dizer, para ela quem era importante? O samaritano, o judeu não era importante. É um senso de valor equivocado sobre as pessoas. Quem que você valoriza aqui, Inácio Martins? Por que você valoriza essas pessoas? Pelo que elas fazem, pelo que elas têm, ou por causa da capacidade, intelectualidade que elas têm? Muitas vezes nós
fazemos o quê? Essa pessoa é importante, essa pessoa não é importante. Essa pessoa é importante, essa pessoa não é importante. Jesus estava ali para mostrar para ela, todos são importantes. Judeus e samaritanos, mulheres e homens. Ele mostrou o valor das pessoas, não das coisas que as pessoas têm, não das coisas que as pessoas fazem, não das coisas ou lugares onde as pessoas estão. Amém? Por que ela questiona a impossibilidade de Jesus tirar a água do poço de Jacó? Por que ela fala, olha, quem é você para dizer que tem água da vida? Você não tem nem corda, nem balde para tirar água. Ela valorizava muito a força do braço e não valorizava o poder de Deus. E ela fala, olha, quem é você? Se ela soubesse o poder que tinha aquele homem. Mas ela não valorizava, não era importante para ela o poder que tinha aquele homem. E daí ela fala o quê? Olha, o que é importante mesmo aqui, Jesus, é ter uma corda e um balde. Se você não tem corda e balde, tem água aí, mas quero ver você pegar. Quantas vezes nós já não dizemos, olha, o que é importante para mim é dinheiro, é um status. O que é importante para mim é que as pessoas me olhem e me elogiem. E buscando por isso nós vamos deixando Deus de lado. Buscando por isso nós vamos deixando Deus para trás. Agora Jesus muda de assunto e fala, olha, me explique aí o que aconteceu. Por que você já teve 5 maridos e agora o que você tem não é um legítimo marido? Por que, queridos? Por que ela se envolvia com uma pessoa após a outra, uma pessoa após a outra, uma pessoa após a outra? Porque existia um vazio dentro dela e ela estava buscando se preencher. Ela não se amava. Porque se ela se amasse, ela seria feliz sem ter a companhia de uma pessoa. A gente sempre fala isso, você vai casar, você tem que se amar muito. Tem que se amar mais do que o teu próprio cônjuge ou futuro cônjuge. Porque se você não se amar, você não vai ser capaz de amar o cônjuge. Mas ela não se amava, ela tinha um senso de valor equivocado. E o que acontecia? Vou buscar me preencher na Vilma. Se não der certo, vou buscar me preencher no outro. E depois no outro, e depois no outro. E dessa maneira ela usava pessoas. E também era usado pelas outras pessoas. O que falta de senso de valor faz? A gente usar pessoas e ser usado por pessoas e nos coloca num contexto de sofrimento permanente. Você sai de um problema, entra no outro, sai de um problema, entra no outro. Era isso que Jesus queria mostrar para ela. Você não precisa do marido. Quando você se amar, você vai estar pronta para se casar. Mas enquanto você não se amar, você só vai sofrer e vai fazer as outras pessoas sofrerem. Amém, querido? Você entendeu por que Jesus muda radicalmente de assunto? Porque ele precisava mostrar o ponto fundamental ali. Ela precisava encontrar o seu valor. Jesus também confronta o valor que ela dava para a religião. Quando ela fala, olha, o certo é adorar em monte tal, não no monte tal. E Jesus fala, olha, pare. Não quero falar de monte. Não quero falar de religião. Não quero falar de igreja. Vamos falar de um relacionamento. Nem é samaritano, nem é judeu. O verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e verdade. Não precisa estar no monte. Não precisa fazer parte de tal lugar. Amém, queridos? Jesus mudou muitos valores naquela mulher. Mudou, inclusive, esse conceito sobre religiosidade. Amém? Não parou por aí. Nós vamos parar porque nós temos um tempo, né? Não quero cansar vocês. Mas Jesus consertou algumas coisas até mesmo nos seus discípulos. Vocês perceberam que aliás, nós não lemos a parte. Mas quando os discípulos chegaram ali, eles viram Jesus conversando com aquela mulher, eles ficaram assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Isso não está certo. Eles também tinham preconceitos, eles também tinham um senso de valor equivocado, e eles também concordavam com a ideia de que Jesus não deveria estar conversando com aquela mulher. Em João 4:27 diz assim, naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou nada, porque não queriam ser confrontados no senso de valor deles. Então, deixando o cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava, e muitas pessoas foram salvas, porque descobriram o valor que elas tinham.
Queria pedir ajuda do pessoal do louvor para subir aqui. Os discípulos foram confrontados nos seus valores. Isso quer dizer o quê? Que nós que já estamos aqui andando com Jesus precisamos de mudanças de valores. Mas o mais importante está por vir aqui. Eu queria que você ficasse de pé, já para você pensar que está acabando, né? Você já fica mais animado. Puxa, vamos embora, vamos jantar. Eu queria que você focasse agora na reação dessa mulher. Quando Jesus fala para ela quem ela era. Quando Jesus toca em cada ponto daqueles, mostrando o valor verdadeiro das coisas. Qual que é a reação dessa mulher? Eu imagino ela jogando balde, a corda, esquecendo de tirar a água, vai correndo para a cidade, gritando: eu encontrei alguém que me disse tudo. E sabe o que Jesus disse? Que ela considerou tudo? Eu encontrei alguém que disse verdadeiramente o quanto eu tenho de valor. Tudo que importa. Ele disse tudo para mim. Ele me disse quem eu sou. Ele me disse quão importante é ter uma religião. Ele me disse quão importante são as pessoas que estão ao meu redor. Ele me disse o quão importante é cada coisa que me cerca. E você vê, eu consigo ver essa mulher sorrindo, chegando para as pessoas dizendo: olha, eu encontrei alguém e eu acho que ele é o Cristo, eu acho que ele é Jesus, eu acho que ele é o Salvador, eu acho que ele é o próprio Deus. Ele me ofereceu algo que eu jamais pensasse que era possível. Ele me disse que tem uma coisa que pode me preencher, e que mais do que pode me preencher, pode servir para preencher muitas outras pessoas. Ele me disse que de mim pode sair uma fonte de água viva. Queridos, quando alguém descobre o seu valor, é isso que acontece. Uma fonte de água viva começa a jorrar de dentro de nós, e aonde você vai passando, você vai dizendo: olha, você precisa descobrir o teu valor, isso vai mudar a tua vida. Venha, eu não sei quanto você vale, mas eu conheço alguém que sabe quanto você vale. E ela sai dali sorrindo. Veja ela indo para o poço tirar água, semblante caído, decepcionada, frustrada, depressiva, pensando: tomara que ninguém esteja lá, tomara que eu não tenha que explicar nada para ninguém. E agora veja ela indo do poço para casa, um rosto totalmente diferente. A Bíblia fala que a alegria aformoseia o rosto. Essa mulher volta para casa totalmente transformada, né? Porque agora eu sei quem eu sou, eu sei quem as pessoas são. Um sentimento de liberdade, porque ela era presa, queridos, ela era presa. Satanás tinha vendado os olhos dela, tinha colocado um fone de ouvido nela, e ele detinha o direito ali de falar o que ele queria sobre ela. E o que Satanás fala para nós? Você não vale nada, você não vale nada. Se eu fosse você, tirava a tua vida, não vai fazer falta nenhuma. Você não sabe trabalhar, você não serve para estudar, você não consegue nem tocar um instrumento, você não consegue cantar, você nunca vai pregar a palavra. Nem se meta com isso, você nunca vai servir Deus. Deus gosta de pessoas especiais e esse não é o teu caso. É isso que Satanás diz. Olha, o teu casamento não vai dar certo, a tua empresa vai falir. Ele colocou o fone de ouvido e só ele pode ter acesso aos teus ouvidos. Os teus olhos estão vendados, você não tem a oportunidade de ouvir alguém, você não consegue ver o valor das coisas ao teu redor. Mas agora Jesus estava ali, né? E ele arranca as vendas dos olhos dessa mulher, ele tira, né, aquilo que impedia que ela ouvisse a voz de Deus, e ela se sente livre. As cadeias foram quebradas, os grilhões foram quebrados, e agora ela descobriu algo que talvez ela nem sabia que existisse: liberdade. Liberdade. E como nós sempre dissemos, alguém que foi curado recebe capacitação para curar.
Alguém que foi liberto recebe capacidade para libertar. Alguém que foi amado recebe capacidade para amar. Alguém que foi salvo recebe capacidade para ser um instrumento de salvação. E essa mulher sai dali fazendo exatamente isso. Você pode fechar os teus olhos, querido? Eu vou focar. Você de olhos fechados, eu quero só que você se lembre o que ela disse quando ela descobriu o seu valor. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Venham ver um homem que me disse exatamente o meu valor. Venham ver um homem que me mostrou quanto as pessoas valem, quanto o relacionamento com Deus vale, quanto coisas e objetos valem, quanto a vida vale. Venham ver, venham ver, venham ver. É algo, queridos, que ganha uma urgência no coração das pessoas. Quando uma pessoa descobre seu valor, muda a escala de prioridades. Você estava tão preocupado em ganhar dinheiro porque o teu valor você enxergava o teu valor quando você estava bem financeiramente. As pessoas buscam o dinheiro por isso, porque elas se sentem valorizadas quando têm, quando possuem. Essa mulher, ela muda as suas prioridades. Algumas coisas que eram urgentes até ali passam agora a ocupar o último lugar na vida dela. E algumas coisas que estavam lá no último lugar passam a ser prioridades. A urgência no coração dela. Eu preciso mostrar para as pessoas que tem alguém que realmente sabe valorizar elas. E ela sai, talvez descabelada, dizendo: venham todos, vocês precisam conhecer Jesus. Ele me disse quem eu sou e Ele pode dizer quem você é. Essa urgência, queridos, tem acontecido com muitas pessoas, graças a Deus. Graças a Deus as pessoas estão compreendendo o seu valor e elas estão fazendo muito em favor disso, em que as outras pessoas também conheçam o seu valor. E eu quero desafiar você também nessa noite a tomar a mesma decisão, a ter esse senso de urgência. Não se cale. Se você descobriu o teu valor, quanto Deus te ama, o quanto você é importante, não se cale, não seja egoísta. Você precisa compartilhar. Talvez alguém do teu lado está pensando em tirar a vida, alguém do teu lado está envolvido nas drogas, alguém do teu lado está na prostituição, alguém do teu lado está envolvido em coisas que mais cedo ou mais tarde vão custar a própria vida dessa pessoa, tudo porque ela não sabe quem ela é.